Alô, tem gente aí? Olha eu aqui. Inês Aludé tá instável, não sei se vai segurar, porque tá caindo muita coisa por aí, então vamos tentar fazer pelo menos um pouco. Inês Aludé, de Bruxelas, a live é Poesia na Janela, em tempos de coronavírus, quarentena, estamos na live 42 ou 43, sei lá. Mas eu continuo tirando de letra, né? E hoje as letras estão muito bem arquitetadas, porque é Cruz e Souza, né? Cruz e Souza, maravilhoso. E então, que ele era um escritor jornalista, que se chamava inteiramente João da Cruz e Souza, que nasceu em 1861, em Desterro, chamava Desterro, atual Florianópolis, olha só, no estado de Santa Catarina. Era filho de escravos negros alforriados, foi educado pelos antigos senhores dos pais, o Marechal Guilherme Xavier e Souza, e esposa, de quem recebeu o último apelido. Claro, todos os escravos levavam o nome do dono, né? Da Silva, da Rocha, do Carai, tudo isso vem da escravidão, né? Por isso que tem tanto da Silva no Brasil, porque, por exemplo, um dono de escravo que tinha 600 escravos, todo mundo sabe que chamava da Silva. É, ele estudou no Ateneu Provincial de Catarinense, onde estudou até 1875. Vale a pena ler a biografia dele, porque era um gênio. Aí aprendeu francês, latim e grego, foi aluno do alemão Fritz Müller, com quem aprendeu matemática e ciências naturais. Em 1881, justamente com Vigílio Várzea Santo Lostada, fundou o jornal Colombo, onde exaltava o parnasianismo. Entre 1882 e 83, viajou pelo norte do Brasil como secretário e ponto da companhia dramática Julieta dos Santos. De regresso a Desterro, escreveu para a imprensa, como para o jornal Tribuna Popular, que dirigiu as suas ideias abolicionistas. Em 84, foi nomeado para o cargo de promotor público em Laguna. No entanto, essa nomeação foi recusada. Adivinha por quê? Porque era negro. Em 85, fundou o jornal O Moleque, que transmitia ideias provocatórias e mordazes, tal como o título sugeria. Em 1890, partiu para o Rio de Janeiro, onde exerceu o cargo de escriturário da Estrada de Ferro Central do Brasil. Influenciado pelo movimento simbolista francês, Cruz e Souza publicou em 1891, no jornal Folha Popular, Manifesto sobre o Simbolismo e integrou o grupo dos Novos, nome atribuído aos simbolistas decadentes, né? Na época já estavam decadentes. Em 92, casou com uma mulher negra, Gavita Rosa Gonçalves, com quem teve 4 filhos. Teve 2 filhos deles que morreram, e a esposa começou a apresentar distúrbios mentais, né? E então passou vários períodos em hospitais psiquiátricos. Ele escreveu um monte de livro, um monte, mas tem poema, tem tantos poemas esse homem que é uma coisa incrível. Em 83 ele escreveu Missais e Broquéis, que é o mais conhecido, é Broquéis, né? E após a sua morte foram publicadas Evocações, Faróis, Os Últimos Sonetos. No início da sua carreira, seus poemas eram tipo parnasianos, né? Aquela coisa chata francesa, mas progressivamente foram evoluindo para o simbolismo, através de uma constante utilização de efeitos sonoros, de uma variedade e riqueza vocabular, de sinestesias e de contrastes. A sua poesia retrata a dor do homem negro que se dilui na dor universal humana, refletindo num tom pessimista o conflito entre Deus e o homem, entre a vida e a morte. Em 1898, Cruz e Souza faleceu de tuberculose.
muito jovem, né? Geralmente a tuberculose foi um surto assim terrível que matou milhões de pessoas no mundo, né? E matava geralmente jovem, assim, 30 anos, 30 e poucos anos, o pessoal morria de tuberculose. E tem um documentário sobre ele, se vocês quiserem assistir, está no YouTube, né, que chama Cruz e Souza, o poeta do desterro. Muito bonito. Então ele tem os poemas também, eu escolhi os poemas irônicos, né, e humorísticos, porque eu acho que o momento é de dor no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, o momento é de dor com essa pandemia. No Brasil, pandemia e pandemônio. Os cachorros ali estão se engolindo, né? E a gente não tem outro jeito que se não sentar e pegar pipoca e cair na gargalhada, né? Porque, nossa, que sujeira, como eles são sujos, né? Essa direita nojenta. Que gente suja, eu tô estarrecida com tanta nojeira, eles são nojentos. A esquerda não vai precisar fazer nada, deixa cair de podre, como dizia Dilma, não vai ficar pedra sobre pedra, não vai mesmo. Não vai ficar merda sobre merda, porque ali só está dando merda, meu Deus. Então, começamos com Cruz de Souza. Paranaguadas. Quem importa que tu fales, quem importa que tu files, quem importa que não cales, quem importa que tu fales, quem importa que te rales, quem importa me essa bilis, quem importa que tu fales, quem importa que tu files. E os poemas dele são bem atuais, né? Estão ali no Brasil, ó, Bora falando de Bozo falando de raça, ameaçando. Nossa, tá uma nojeira, tá uma nojeira. Questão brocardo. Pif, puf, paf, pef, paf, pef, pif, puf. A cacholeta no chefe. Pif, puf, paf, pef. Estoure como um tabefe. E o ventre da raiva entufe. Pif, puf, paf, pef, paf, pef, pif, puf. Sempre. Se é certo que o amor é um bem profundo, se é certo que o amor é um sol ardente, eu hei de amar-te sempre neste mundo, e sempre, 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 eternamente. Eita, ele também era romântico. Eu nem tive tempo de ler os poemas, eu estou lendo, eu conhecia menos esses poemas humorísticos, eu conhecia mais os parnasianos e os simbolistas. É, neste tebaide infinita da vida, na sombra oculto, eu gosto de olhar o vulto de uma criança bonita, porque afinal as crianças, como eu, deslumbro-me ao vê-las, cintilam como as estrelas, florescem como esperança. Dentro de mim se projeta a luz cambiante dos prismas, e batem asas as cismas, qual passarada irrequieta. E batem asas e ruflam, pelas artísticas plagas, as horas que as grandes vagas dos fundos mares insuflam. E digo, ó mães, se uma aurora fosse minha alma sincera, os clarões todos eu dera a uma criança que chora. Porque se a luz fortalece arbustos e as andorinhas, também por certo as criancinhas conforta, avigora, aquece. E eu que aplaudo e que rimo, tudo isso que a luz se regre, na vibração mais alegre, as criancinhas estimo. Portanto, assim sem refolhos, beijando a olga, beijando meus sonhos vão, irradiando se derramar em seus olhos. Questão brocardo. Triolê fura essa pança do delegado. És um russo, revolução né dança. Nesta dança. Triolê fura essa pança, fura, fura como a lança, ou como no boi um chuço. Triolé, fura essa pança do delegado. És um russo. Não devia gostar muito de polícia, não. Pinto, pinta, ponta a ponta. Nossa, ele tem uma musicalidade. Vocês viram o jogo que ele faz com as palavras? Incrível. Deve ser ótimo para ensinar a falar português. Pinto, pinta, ponta a ponta. Pinto, pinta, ponta a ponta. Tanta ponta, pinto, pinta.
Que pinta se pinta, a pinta pinto. Pinta, ponta a ponta. Pinto é ponto, mas não ponta. Mas se a pinta por um pinto, e já que o pinto se pinta, eu pinto-lhe a pinta ao pinto. Piruetas. Finou-se um tal inglês gastrônomo e patife que tanto de uma vez comeu, esparramou-se um bife, que um dia de jejum, pela pança rotunda e quixotesca, teve um parto comum, um feto original de carne fresca. Tem coisa também que corresponde à época dele, né? Aí a gente fica meio boiando. As devotas. Enquanto o sino bimbalha, 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 e tine, lançai de olhar a migalha. Enquanto o sino bimbalha, a raça que se amortalha, no horror que não se define, enquanto o sino bimbalha, bimbalha, bimbalha e tine. Perto da igreja, a senzala, o Cristo junto aos escravos, e pois deveis visitá-la. Perto da igreja, a senzala, e procurar transformá-la, da luz às palmas e aos bravos. Perto da igreja, a senzala, e o Cristo junto aos escravos. E tão somente por isto, enquanto o sino bimbalha, bem antes de ter desvisto, e tão somente por isto, todo o martírio do Cristo, o vosso amor que lhes valha, e tão somente por isso, enquanto o sino bimbalha. Caraca, eu queria fazer poema assim. De claque, casaca e luva. De claque, casaca e luva, de luva, casaca e claque, ao rendezvous da viúva, de claque, casaca e luva, tu vais, arrostas a chuva, no macadame, plaque, plaque, de claque, casaca e luva, de luva, casaca e claque. Claro, ele sabia falar francês, né? Aqui tem uma palavra em francês, onde é que eu vi? Rendezvous, rendezvous da viúva. Só que rendezvous em português tem outro sentido, né? Aqui é um encontro, enquanto que no Brasil rendezvous é zona, né? Cabaré. Meus esplêndidos desejos emigram como beijos pelo azul espaço em curvas, rasgando essas brumas turvas pelo sol das primaveras, batendo as asas brancas como batem quimeras. Voai, andorinhas francas. Nunca se cala o calado. Nunca se cala o calado, e sempre o calado fala. Fala calado que não se cala, nunca se cala o calado. Calado sem ser calado, calado que é tão falado. Nunca se cala o calado, e sempre o calado fala. Calado aqui é o nome de pessoa, né? Calado com 2 L. Estoure como um champanhe, o triolé, pule e salte, e como os gatos arranhe, estoure como champanhe, e a cara dos erros lane, e como o sol nunca falte, estoure como champanhe, o triolé, pule e salte. Parece um céu estrelado. Parece um céu estrelado essa vida de nós dois, depois daquele passado, parece um céu estrelado. Largo, puro, undiflavado, depois de pesar, depois, parece um céu estrelado, essa vida de nós dois. Levantem esta bandeira da posição de farrapo, da terra azul brasileira, levantem esta bandeira, que sente o horror da esterqueira, da escravidão, negro sapo, levantem essa bandeira da posição de farrapo. Ela voltou à posição de farrapo, a nossa bandeira, né? Está aí sendo usada pelos corruptos, desgraçados da direita, que sequestraram nossos símbolos. Olhares. Teus traquinantes olhinhos continhas, Ziza, merecem, zigue-zagam, sempre tontinhos. Teus traquinantes olhinhos, tão pretos, tão redondinhos, olhinhos que me embevecem, todos traquinantes olhinhos, continhas, Ziza, parecem. Nas explosões de bons risos. Nas explosões de bom riso, os triolés petulantes chocalhem
tinam preciso, nas explosões de bons risos, tilitem como mil guizos, sonoros, rasos, vibrantes, nas explosões de bons risos, os triolés petulantes. Eu não sei o que ele chama de triolé. Triolé em francês é figura musical, né? Que tem três tem que ser tocada no mesmo movimento, assim, são três figuras musicais. Eu não sei em português como é que chama triolé. Bom, fica sem saber, depois eu vou olhar. Preso ao trapézio da rima. Olha como ele trabalha o texto. Preso ao trapézio da rima. Nossa Senhora. Preso ao trapézio da rima, triolé, pega esses ótis e dá-lhes de baixo acima. Preso ao trapézio da rima, na mais artística esgrima de estouros e piparotes. Preso ao trapézio da rima, triolé, pega estes ótis. Gritos de guerra. Aos senhores que libertam escravos, bem, a palavra dentro de vós, escrita em colossais e rubros caracteres, é valorosa, pródiga, infinita, tem proporções de claros rosicleres. Como uma chuva olímpica de estrelas, todas as vidas livres, fulgurosas, resplandecendo, vós teneis de vê-las rolar, rolar nas vastidões gloriosas. Basta do escravo ao suplicante rogo, subindo acima das etéreas gasas, do sol da ideia no escaldante fogo, queimar, queimar as rutilantes asas, queimar nas chamas luminosas, francas, embora o grito da matéria apague-as, porque afinal as consciências brancas são imponentes como as grandes águias. Basta na forja, no arsenal da ideia, fundir a ideia que mais bela achardes, como uma enorme fúlgida odisseia da humanidade aos imortais alardes, que como vós principiou na festa da liberdade vitoriosa e grande, a de sentir no coração a orquestra do amor que como um bom luar se expande. Vamos, são hora de rasgar das frontes os véus sangrentos das fatais desgraças e encher da luz dos vastos horizontes todos os tristes corações das raças. A mocidade é uma falena de ouro, dela é que irrompe o sol do bem, mais puro. Vamos, erguei vosso ideal tão louro para remir o universal futuro. O pensamento é como o mar, rebenta, ferve, combate, herculeamente enorme, e como o mar na maior febre aumenta, trabalha, luta com furor, não dorme. Abi, portanto, a gigantada leiva, quebrando a fundo os espectrais embargo, pois que estareis numa explosão de seiva, muito melhor nos panteões mais largos. Vão desfilando como azuis coortes, de aves alegres nas esferas calmas, na atmosfera espiritual dos fortes, os aguerridos batalhões das almas. Quem vai da sombra para a luz, partindo, quanta amargura foi talvez deixando pelas estradas da existência, indo fora, mas dentro, que ilusões chorando. Da treva escura e aprofundado abismo, enchei, fartai de essenciais auroras, e o americano e fértil organismo de retumbantes vibrações sonoras. Fecundos germes racionais, produzam nessas cabeças caridões de maios, cruzem-se em vós como também se cruzam raios e raios na amplidão dos raios. Os britadores sociais e rudes, da luz vital às bélicas trombetas, onde formarem todas as virtudes seculares brônzeas picaretas, para que o mal nos antros se contorça, ante o pensar que o sangue vos abala. Para subir é necessário força, descer primeiro à noite da senzala. Ele fala de maio aí, é do mês de maio, né? Da lua aos raios prateados. Que no horizonte se espargem como figuram os prados da lua aos raios prateados. Há vagos silfos alados de rua azul pela margem, da lua aos raios prateados, que no horizonte se espargem.
Enquanto esse sangue ferve com força, com toda a força, palpite a fibra da verve. Enquanto este sangue ferve, esmague-se, que não serve na treva o mal se contorça. Enquanto esse sangue ferve com força, com toda a força. Eu estou passando aqui para achar menos parnasianos. Quando estás de laçarote e de plissés e fichus, de rendas e de decotes, quando estás de laçarote, toalete de chamalotes, quanto esplendor, quanta luz, quando estás de laçarote e de plissés e fichus. Assombro de assombros. Como um assombro de assombro a rapariga, um rainúnculo, da serra pelos escombros, como um assombro de assombros. Quando vê de inchada aos ombros o noivo, lembra um carbúnculo, como um assombro de assombros, a rapariga em rainúnculo. Caraca, isso é esotérico. Como fortes gargalhadas. Ele tem, não sei, ele tem vários com o mesmo título, só que quando você lê é diferente. Como fortes gargalhadas por um templo de cristal, sonoramente vibradas, como forte gargalhadas, sinto ideias baralhadas num frágil descomunal, como fortes gargalhadas por um templo de cristal. Da bruma pelos países. Da bruma pelos países da bruma, longe dos astros felizes, da bruma pelos países, tu vais perdendo as matizes, da luz e da glória em suma, da bruma pelos países da bruma. Escravocratas, ó trânsfugas do bem que sob o manto régio manhoso agachados, bem como um crocodilo, viveis sexualmente à luz de um privilégio, na pose bestial de um cágado tranquilo. Eu rio-me de vós e cravo-vos as setas ardentes do olhar, formando uma vergasta dos raios mil do sol, das iras dos poetas, e vibro-vos a espinha, enquanto o basta gigantesco, imenso, extraordinário, da branca consciência, o rútilo sacrário no tímpano do ouvido, audaz, me não soar. Eu quero um rude verso altivo, adamastórico, vermelho, colossal, de estrépido gongórico, castrava-vos como um touro, ouvindo-vos errar. E para terminar, um da senzala. De dentro da senzala escura, de dentro da senzala escura e lamacenta, aonde o infeliz de lágrimas em fel, de ódio se alimenta, tornando meretriz. A alma que ele tinha ovante, imaculada, alegre e sem rancor, porém que foi aos poucos sendo transformadas aos vivos do estertor. De dentro da senzala, aonde o crime é rei e a dor crânios abala, em ímpeto ferino, não pode sair não, um homem de trabalho, um senso, uma razão, e sim, um assassino. Então, hoje tivemos eu não assisto BBB, mas eu vi aí no Facebook. Eu não tenho televisão, nunca tive, então não posso assistir nada, mas como eu leio aí as coisas no Facebook, né, o pessoal fala, comenta e tal, eu vi que uma negra belíssima, que é médica, ganhou o BBB. Eu não sei o que é que ela ganhou, porque como eu nunca assisti, eu não sei o que é que ganha, né, mas ela ganhou. E felicito, apesar de ter. Eu acho que BBB é esse tipo de programa escroto que tem aqui também na França. Eles ficam dentro de uma casa fechada, feito rato, o dia inteiro, brigando, arengando.
destruindo um ao outro, sei lá, imagino, né? Jogar seres humanos dentro de um espaço fechado é essa senzala, é, é criar é criar animais, né? Liberar os animais. Vamos ler mais um poema só para escárnio perfumado. Isso aí é para os BBBs. Encarne perfumado. Quando no enleio de receber umas notícias tuas, vou me ocorreu que é lá no fim da mais cruel das ruas, vendo tão fartas de uma fartura que ninguém colige, a mão dos outros, de jornais e cartas, e as minhas nuas, isso dói, me aflige, e em tom de mofa, julgo que tudo me encarnece, a poda ri me apostrofa, pois fico só e cabisbaixo, inerme, à noite andar-me na cabeça em roda, mais humilhado que um mendigo, um velho. Dá vontade de continuar lendo mais, mas eu tenho um encontro daqui a pouco aí online e vou. Então, beleza, obrigado, boa noite, até amanhã. Procurei ler e ver o documentário de Cruz e Souza, é maravilhoso.